Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar um pouco aí sobre essa última partida aí, antes da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro e a importância desse amistoso aí para poder preparar nossa equipe aí para esse início, né, de competição nacional. Vamos falar também sobre as situações envolvendo o novo executivo de futebol, que pode ser anunciado aí a qualquer momento, porque hoje tivemos uma reunião aí para poder avançar na negociação com o português Admar Lopes, que pode aí ser anunciado, como eu falei, já nas próximas horas. E também vamos falar sobre contratações, porque o Vasco se aproxima aí de 2 reforços que provavelmente podem fechar aí já nesse final de semana. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês a assistirem, a acompanharem o nosso vídeo aqui até o final, para ficarem por dentro aí de todas as novidades que a gente vai trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. E também convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você que ainda não faz parte da nossa família, para correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho, se inscrever aqui no canal e não esquecer também de deixar aquele joinha, de deixar aquele like no nosso vídeo e compartilhar o vídeo aí com os amigos vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Fechado? E antes da gente dar início aqui ao nosso vídeo de hoje, lembrar para a rapaziada que a 1xBet aí segue com a promoção dos R$100 de bônus promocional para quem ainda não é cadastrado por lá, né? Então você que ainda não tem um cadastro, né? Ou você que já tem um cadastro e quer ganhar esses R$100, faz um cadastro novo, né, com um e-mail novo para tirar proveito dessa parceria. Tudo que você tem que fazer é correr lá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar no link da 1xBet, você vai ser direcionado para a plataforma e lá você faz o seu cadastro, né, põe lá seu e-mail, seu contato, né, e aí para ganhar esses R$100, tudo que você tem que fazer é fazer um depósito de pelo menos R$10 usando o código promocional Mário Vasco. E lembrando que além dos R$100, você também ganha mais 100% de bônus em cima do valor que você depositar. Ou seja, se você depositar R$10, você vai ganhar R$100 de bônus, mais os seus R$10 e mais R$10 de bônus aí de 100%. Então corre lá, primeiro comentário fixado, para tirar proveito dessa parceria. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí do amistoso, né? Hoje aí, chegando perto, né? Amanhã o Vasco aí vai a campo para poder encarar o América Mineiro às 5 horas da tarde, partida que será o último teste, né? Será a última oportunidade para o Ramon aí preparar a nossa equipe jogando um jogo aí extraoficial, né? Contra uma equipe aí, não jogando aqui realmente entre os próprios jogadores do Vasco, e o Ramon pretende, né, fazer alguns testes, né? Lembrando que ele não terá o Dimitri Payet, que está lesionado, né? Vai ficar fora aí provavelmente durante um mês para poder se recuperar da lesão do joelho, e provavelmente também terá o desfalque do Galdames, que segue ali fazendo um trabalho de recuperação muscular, né? Ele teve ali um desgaste aí desde a chegada dele ao Vasco, então a tendência é que amanhã ele não vá a campo. E aí com isso, né, o Ramon vai poder preparar a equipe da melhor forma possível, né? Da forma que ele entende que terá ali a oportunidade de já ter um time titular para encarar o Grêmio no final de semana seguinte. Pelo que a gente percebeu, ele deve manter o esquema de 3 zagueiros, né? A única dúvida dele é quem será o titular no miolo da zaga, se ele mantém o Gary Medel, que é o capitão da equipe, ou se ele entra com o Michael, que é um zagueiro mais alto e de mais imposição física. No meio de campo, com a ausência do Galdames, quem deve ganhar a vaga ali é o Matheus Carvalho, né? Então a provável escalação, o provável time do Vasco aí para o início desse amistoso de amanhã deve ser: no gol, Léo Jardim, trio de zaga com Léo pela esquerda, João Vitor pela direita e Gary Medel ou Maicon ali centralizados. Meio de campo, nas alas, Lucas Piton na esquerda e PH na direita. No miolo ali do meio de campo a gente deve ter o Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Esforza e o Adson, e lá na frente
Pablo Verratti, né? Lembrando que o Adson ele joga ali como um segundo atacante quando o Vasco estiver atacando e centralizado, né? Um pouco mais recuado quando o Vasco estiver se defendendo. Então essa deve ser a escalação, esse deve ser o time do Vasco. Lembrando que no segundo tempo, né? A tendência é que o Ramon entre com outros jogadores, como o Cleiton, como o David, enfim, jogadores aí que podem ser opções aí vindos do banco de reserva. É torcer para que o Vasco faça um bom treino, um bom amistoso e possa o Ramon aí entender se realmente essa é a escalação, esse é o time aí para encarar o Grêmio já na semana seguinte, né? Lembrando que o Vasco estreia no domingo em São Januário, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Falar agora de mercado da bola, né? Primeiro vamos falar sobre novo executivo de futebol, porque hoje o Lúcio Barbosa aí teve mais uma rodada de reuniões, né, de entrevistas com o Admar Lopes, que é o executivo de futebol português, que atualmente trabalha no Bordeaux da França, né? E hoje a gente teve a informação que o Admar Lopes foi responsável pela contratação do Léo Jardim quando ele trabalhava no Lille da França, né? Foi ele que tirou o Léo Jardim aqui do futebol brasileiro, levou lá para o futebol francês e foi ele também que trabalhou com o Paulinho, enquanto o Paulinho Paula, né, jogava no futebol português. Pois é, então esse Admar Lopes ele já conhece pelo menos alguns jogadores do Vasco, né? Pelo que parece, ele também conhece um pouco do futebol brasileiro, né? Não à toa, ele veio ao Brasil tirar alguns jogadores que atuavam aqui no futebol brasileiro, né? Então, um cara que, pelo que tudo indica, já tem um certo conhecimento aqui do nosso futebol nacional, né? E a entrevista, né, a reunião que aconteceu hoje, segundo informações de pessoas de dentro do Vasco, teria avançado ainda mais aí nessa possibilidade dele se tornar aí o novo executivo de futebol do Vasco. Pelo que tudo indica, esse anúncio ele pode ocorrer ou nas próximas horas, né, ou no decorrer do final de semana, caso exista aí um acordo, né, entre as partes para ele se tornar o novo executivo de futebol do Vasco. E agora falar sobre mercado da bola referente à contratação de jogadores, né? A informação que nós tivemos agora no período da tarde é que a 777 teria liberado cerca de 15 milhões de reais, né? O valor aí seria para investimentos em contratações. E isso, cara, me leva a crer que o Vasco praticamente aí desistiu realmente da contratação do Marlon Freitas, né? A informação inicial é que o Vasco tinha oferecido cerca de 12 milhões de reais ali pelo jogador. O Botafogo prontamente rejeitou essa oferta, né? Sequer fez uma contraproposta. Então, como eu falei, né? Se o Vasco só tem nessa janela 15 milhões de reais para contratar, a tendência é que realmente o Marlon Freitas fique completamente fora desse orçamento aí, né, liberado pela 777. Porém, por outro lado, parece que as negociações com o volante Kaique avançaram, né? Parece que a proposta feita pelo Vasco aí, pela vinda do jogador, teriam agradado, né, a diretoria do Juventude, e o próprio jogador estaria muito motivado a se transferir, né, para o Vasco, que seria o maior desafio da sua carreira. Porém, uma resposta definitiva, né, o ok do Juventude e do jogador só devem acontecer ou domingo após a final do Campeonato Gaúcho ou segunda-feira, né, após tudo já ter dado uma sentada, né, uma acalmada após o Kaique fazer aí talvez a sua última partida jogando pelo Juventude aí na final do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio. Então agora é aguardar, é esperar, mas como falei, negociação aí segue avançando e podendo ser finalizada já no começo da próxima semana. Em relação ao Emanuel Martinez, jogador do América Mineiro, informação é que realmente a negociação, né, pode ser concretizada entre o Vasco e o Clube Mineiro nesse sábado, quando o Vasco encara o América Mineiro em São Januário, né? Parece que o Lúcio Barbosa já tem uma reunião marcada com o CEO, né? Com o cara lá que é o mais importante do América Mineiro, da SAF. Eles também são um clube empresa, né? E parece que esse desfecho aí pode acontecer também já no próprio sábado, né? No mesmo dia que o Vasco vai encarar a equipe mineira em São Januário. Em relação a outras contratações, como eu falei, o Vasco observa alguns meias atacantes, né? O Vasco observa o Benítez, jogador do América Mineiro, tem também o Depena, jogador do Internacional,
surge como uma opção, apesar de um alto salário, né? Ele recebe aí mais de 500 mil reais lá no Internacional de Porto Alegre. É um jogador que agrada principalmente ali a comissão técnica, e tem também uma aposta, que seria o Bill, jogador do Nova Iguaçu, né? Que vai a campo também nesse final de semana para encarar o Flamengo aí pela final do Campeonato Carioca. O fato é, as prioridades são volante e também o Emmanuel Martinez. Caso o Vasco concretize essas duas contratações aí nos próximos dias, a tendência é que o Vasco volte a mira para um meio atacante, né, para substituir o Paê no início do Campeonato Brasileiro e ser aí o reserva do nosso camisa 10 durante a competição. Beleza, rapaziada? Então é basicamente isso. Pedir mais uma vez para você não esquecer de deixar aquele joinha no nosso vídeo, se inscrever lá embaixo no nosso canal se você não é inscrito ainda. E hoje à noite a gente volta aí por volta das 8h30 para trocar aquela ideia e fazer aquela resenha aqui no nosso canal. Um abraço, tamo junto!